Oi, cancerianos! Vamos fazer a leitura de tarô de agosto de vocês e ver as suas previsões para esse mês? Eu sou o Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. Vou fazer a leitura de tarô para vocês e vou falar também um pouco sobre os efeitos da astrologia para esse mês de agosto. Eu sigo a astrologia védica, que é uma astrologia indiana. Eu te recomendo assistir esse vídeo se você tem ascendente, lua ou sol. Ascendente, lua ou sol em câncer. E eu vou olhar também um pouco o mapa de vocês aqui. O mapa de câncer está aberto para poder ter referência também. Vamos lá. Quatro de espadas. Pajem de copas. Seis de espadas. Seis de copas. Rainha de paus. Sacerdotisa. E três de ouros. A sensação que eu tenho em câncer é que você começa o mês muito confiante, mas logo você percebe que você vai precisar administrar melhor os seus recursos, escolher melhor com mais cuidado onde colocar a sua energia. Acho que vocês estão vindo de um período assim de algumas conquistas, algumas mudanças importantes na sua vida, né? A grande temática desse mês é aprender a transformar crescimento em estabilidade, né? Agora vocês precisam ser sustentáveis. Eu acho que vocês não basta que as oportunidades elas apareçam, né? Vocês precisam conseguir manter elas. Não era isso que vocês pediram? Vocês não estavam pedindo para a vida elevar vocês, para colocar vocês em caminhos diferentes? Agora sustenta. Agora sustenta o preço. É difícil, né? Nem sempre a gente está preparado para o preço do crescimento que a vida coloca nos nossos caminhos, assim, mas eu sinto que você vem de um período muito positivo. Desde que Júpiter entrou em Câncer para a nossa astrologia védica, né? Então, desde junho, mais ou menos, você recuperou a confiança, você voltou a acreditar mais nos seus projetos, você sentiu mais disposição e talvez tenha, inclusive, percebido que finalmente você estava é, é, retomando o controle da sua vida, principalmente do ponto de vista emocional, espiritual, afetivo. Finalmente estava entrando em mais paz. Acho que finalmente vocês estão num lugar um pouco mais estável da vida de vocês, né? E para muitos cancerianos, esses últimos períodos foram períodos de expansão de carreira, nos estudos, na própria autoestima. Você provavelmente começou agosto se sentindo que as coisas realmente estavam andando, né? Só que na segunda metade desse mês, o Sol ele deixa de estar em Câncer, né? E ele entra em Leão, passa para a casa 2 de vocês, enquanto Marte continua na casa esse mês, né? Ele entra na casa 12 de vocês, ele entra em Gêmeos. Então assim, é, é, eles estão pressionando Júpiter, né, que está no signo de vocês. Então, pode ser que na metade desse mês surjam algumas preocupações com dinheiro, com algum tipo de gastos inesperados, talvez alguns gastos, inclusive, com saúde, como a necessidade de repouso, gastos um pouco fora do planejamento, assim. Não significa que você vai perder prosperidade. Acho que pelo contrário, o céu está mostrando que essa reorganização financeira ela faz parte do processo e ela tende a te deixar um pouco mais seguro para o futuro. Alguns de vocês de câncer estão saindo da tempestade e ainda nessa fase de transição para chegar no arco-íris. Mas isso também tem a ver com algumas renovações de amizades, de pessoas próximas dentro da sua vida. Ainda mais pensando nos eclipses desse mês, assim, eles ativam justamente essa questão financeira da vida de vocês cancerianos. Então, eu acho que é importante vocês entenderem que existem boas oportunidades aparecendo nesse mês, mas vocês precisam entender melhor a forma como vocês estão administrando os recursos de vocês e qual é a forma mais sustentável de construir o próprio patrimônio sem passar necessidade, sem ficar desejando coisas para economizar dinheiro, mas também não é sem viver gastando todo o dinheiro que poderia estar indo para a gordurinha, né? Do ponto de vista do trabalho, assim, pode rolar
Do ponto de vista do trabalho, acho que agosto está pedindo bastante discrição, silêncio. Marte está regente da casa 10 de vocês, casa de trabalho, está na casa 12 de silêncio e de segredos, e faz um aspecto na casa 6 de vocês, de rotina. Ou seja, esse mês existe um aumento nas tensões dentro do seu trabalho. Você vai começar a perceber colegas mais competitivos, mais conflitos às vezes nos seus bastidores, ou até algumas mudanças importantes dentro da configuração do seu trabalho, assim, que em geral tende a ser um pouco desconfortável para todas as pessoas, sabe? O conselho é para você se manter simples, fazer o seu trabalho, se manter muito bem orientado, evitar fofocas e não entrar em nenhum tipo de disputa desnecessária, principalmente com relação a poder dentro do trabalho. Uma das grandes lições desse mês de agosto dentro do trabalho é de que poder não se é falado. A gente não precisa ficar justificando o nosso poder. Quando a gente tem poder de verdade, as nossas ações elas demonstram isso. E acho que quanto mais reservado você conseguir ser, mais próspero você vai ser nesse mês em termos financeiros, né? Se você perceber algum tipo de instabilidade na empresa, assim, é importante você se lembrar de que isso faz parte do clima geral do mês e que os seus bons aliados eles vão se mostrar exatamente nesses momentos. Três de Ouros é uma carta de sociedades, de amigos financeiros, assim, então nesse mês, se você for autônomo, se você não trabalhar numa coisa assim tão tradicional, pode ser que os seus clientes ou seus parceiros de trabalho fiquem um pouco mais exigentes ou insistentes, um pouco mais impacientes com você, assim. Mas é exatamente nesse momento que os bons clientes, que os bons parceiros de trabalho vão se mostrar. Três de Ouros fala sobre exatamente isso, sobre a consolidação de bons parceiros de trabalho, de bons clientes, mas que vem de uma fase de reajustes com algum tipo de desgaste que aparece, né? Pensando um pouco mais também nesse propósito de vida, assim, acho que se você pretende começar algum curso por agora, fazer alguma especialização, eu acho que você tem que procurar muitas informações antes de começar alguma coisa importante, né? A gente tem o Saturno retrógrado na casa 9 de vocês, que favorece algumas decisões bem pensadas em termos de grandes planos de vidas, viagens e estudos, mas está cobrando responsabilidades. Então, esse é um mês muito importante para você ouvir professores, mentores, pessoas mais experientes e não deixar que o seu entusiasmo faça você ignorar perguntas e questões importantes assim, e pode ser que vocês mudem de opinião com relação a alguns planos de viagens, de estudos ou grandes planos de vida assim. Agora, falando de relacionamentos, talvez esse seja uma das áreas mais bem protegidas desse mês, né? Porque Júpiter continua favorecendo, esse mês continua favorecendo a capacidade de vocês atraírem boas pessoas, o que é favorável tanto para pessoas que já vivem em relação, quanto para quem quer conhecer uma nova pessoa. Ou seja, esse mês de agosto é um mês muito interessante para você que está solteiro ou solteira, para conhecer novas pessoas, para entrar em novos relacionamentos mais duradouros. Eu diria que vocês tendem a ter mais sorte com pessoas dos signos de água e dos signos de terra. Signos de fogo, Áries, acho que é o melhor entre eles, assim, mas signos de ar, eu acho que vocês não estão num bom momento. Acho que esse é um mês que vocês têm mais magnetismo, vocês estão mais atraentes, vocês estão naturalmente mais sensuais, assim, o carisma de vocês aumenta e vocês transmitem bastante segurança. Para quem já está em relacionamento, esse mês favorece bastante conversas importantes sobre grandes metas de futuro. Mas não são conversas tensas, pelo contrário, acho que existe uma tendência de vocês querendo fazer planos divertidos sobre o futuro, e acho que esse é um momento exato, bom para isso, né? É, é... E para quem está solteiro, o céu abre boas oportunidades para encontros e favorecer alguns vínculos que já existem na vida de vocês. É... Agora, do ponto de vista da saúde, eu acho que esse é um mês que talvez vocês tenham a ficar um pouco mais doentinhos. Existe uma energia de sobrecarga muito forte nesse mês, do ponto de vista do trabalho ou das responsabilidades, assim, ou de você talvez ignorar algumas questões que já estão dando alguns sinais sutis. Cuidado para eles não evoluírem ao longo desse mês e vocês acabarem, é, enfim, doentes ou internados, porque existe essa possibilidade, eu não vou mentir. Eu acho que a grande mensagem para vocês assim é que você não está perdendo
coisas que vocês construíram, sabe? Vocês estão aprendendo a administrar melhor tudo que vocês começaram tudo que começou a crescer nos últimos tempos. Então, agosto pode ser que traga algumas preocupações financeiras e no ambiente de trabalho. Parece que o ambiente de trabalho esse mês tende a ser um pouco mais sensível, digamos assim, mas ele tende a consolidar um grande plano de expansão para esses próximos meses e vocês saem desse mês mais fortes do que vocês começaram, mais preparados para esse restante de segundo semestre. É isso, Câncer. Eu espero que esses conselhos tenham feito sentido para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam, de me seguir nas redes vizinhas, todas com o mesmo @Oráculo Luz do Sol. Aqui na descrição e na bio do meu perfil você encontra um link para poder marcar uma leitura de tarot completa só para você, para a gente olhar todas as suas perguntas específicas. E eu vejo vocês mês que vem. Que agosto seja um mês de muita prosperidade para todos nós.